Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar da Supertaça. Vão defrontar-se o Flóculo Porto, campeão nacional, e o Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal, e são duas equipas em bom momento. O Flóculo Porto vem com 11 jogos sem perder, desde os 3-2 com que foi batido pelo Paços de Ferreira a 30 de outubro. Nesse período, ganhou por 10 vezes e só empatou uma com o Manchester City. O Benfica não está num momento tão positivo, mas desde que perdeu por 3-2 também com o Sporting Clube Braga, a 8 de novembro, já vem com 9 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 3 empates. Foi o Flóculo Porto quem ganhou os últimos 3 confrontos diretos entre estas duas equipas. Na época passada, 2-0 na Luz para a Liga, 3-2 no Dragão para a Liga também e 2-1 em Coimbra, na final da Taça de Portugal. A última vez que uma destas duas equipas tinha ganho 3 vezes seguidas o confronto direto tinha sido em 2010, já lá vão 10 anos. Foi na altura o Flóculo Porto que ganhou por 3-1 no Dragão para a Liga, por 2-0 em Aveiro, na Supertaça, e por 5-0 depois no Dragão para a Liga também. Para encontrarmos 4 vitórias seguidas da mesma equipa no Clássico, é preciso recuar aos anos de 2002 e 2003, quando o Flóculo Porto era liderado por José Mourinho. Essa série de 4 jogos estendeu-se por 3 temporadas diferentes. Mourinho ganhou o seu primeiro Clássico, 3-2 ainda nas Antas, na Liga de 2001-2002. Depois ganhou os 2 Clássicos de 2002-2003, 2-1 nas Antas e 1-0 na Luz, e ganhou o primeiro de 2003-2004, 2-0 já no Dragão. O Flóculo Porto marca golos há 5 jogos consecutivos, desde os 0-0 com o Manchester City para a Liga dos Campeões, e interrompeu contra o Nacional uma série de 2 partidas seguidas, sempre a sofrer. Nos últimos 10 jogos do Flóculo Porto, só em 4 ambas as equipas marcaram golos, e só em 4 também o resultado ficou acima dos 2,5 golos. Já o Benfica marca golos há 11 jogos consecutivos, desde que foi batido por 3-0 pelo Boa Vista no estádio do Bessa. Nesse período, porém, os encarnados só mantiveram 4 balizas virgens. Antes do Gil Vicente, neste último fim de semana, só tinham ficado a 0 o Vilafranquense, o Lech Poznan e o Paredes. Daí que, basta fazer as contas, em 6 dos últimos 10 jogos do Benfica, ambas as equipas marcaram. Além disso, 7 desses últimos 10 jogos acabaram acima de 2,5 golos. Curioso é que depois de algum período de contenção, este Clássico se tenha aberto aos golos nos tempos mais recentes. Nos últimos 5 jogos entre estas duas equipas, produziram-se 17 golos, e em 4 deles, ambas as equipas marcaram e acabaram acima dos 2,5 golos. Como contraponto, nos 5 jogos anteriores entre estas duas equipas, só se tinham marcado 6 golos, e só em 2 ambas as equipas marcaram e nenhum deles acabou acima dos 2,5 golos. O brasileiro Carlos Vinícius fez os últimos 3 golos do Benfica ao Futebol Clube do Porto em 2 jogos diferentes, mas ele já está no Tottenham. Dos autores dos últimos 10 golos do Benfica ao Porto, só Rafa, que fez 2, e Seferovic, que marcou 1, ainda estão no plantel do Benfica. Este mês, Rafa já marcou ao Paços de Ferreira e Seferovic bisou contra o Vilafranquense. No Flóculo Porto, os melhores marcadores nos últimos 10 jogos deste Clássico são Mbemba, que marcou os 2 golos da final da Taça, e Marega, que marcou também 2 golos neste período. Mbemba não faz golos desde a vitória do Flóculo Porto contra o Portimonense, a 8 de novembro, mas Marega marcou nas últimas 3 vezes que entrou em campo, contra o Nacional, no fim de semana, e nas 2 partidas frente ao Tondela. O Flóculo Porto chegou ao intervalo em vantagem em 6 dos seus últimos 10 jogos. As exceções foram o Portimonense, o Manchester City, o Tondela e o Paços de Ferreira. Em 4 desses 6 jogos, abriu o marcador nos últimos 10 minutos da primeira parte. Já o Benfica só chegou ao intervalo em vantagem em 2 das suas últimas 10 partidas, e ambas contra adversários de escalões secundários, contra o Paredes e o Vilafranquense. Em 5 dessas 10 partidas, os encarnados estavam mesmo a perder ao intervalo. Aconteceu nos 2 jogos contra o Rangers, na partida contra o Braga, contra o Paços de Ferreira e o Vitória Sport Clube. A somar a isso tudo, há 8 clássicos consecutivos contra o Flóculo Porto que o Benfica não chega ao intervalo a vencer. A última vez aconteceu a 1 de abril de 2017, quando os encarnados chegaram ao intervalo com 1-0, resultado de um golo de Jonas, mas o Flóculo Porto ainda empatou através de Maxi Pereira. Desde então, ao intervalo, havia 5 vezes empate e 3 vezes vantagem do Flóculo Porto. E pronto, estas foram as minhas antevisões para a Supertaça. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.